E aí galera, mais uma hashtag Orgulho de ser Exanc, vídeo aula de hoje sobre a GAP 02 do Direito do Trabalho. O tema da GAP 02 é remuneração, um dos componentes mais relevantes do direito individual do trabalho. Sobre remuneração do trabalhador, é preciso fazermos aqui algumas considerações. A remuneração consiste numa contraprestação paga pelo empregador ao trabalhador, em razão das atividades prestadas pelo trabalhador ao empregador. A remuneração envolve 3 conteúdos: salário, gorjetas e as famosas gueltas. Salário é uma contraprestação paga diretamente pelo empregador. As gorjetas é uma contraprestação paga pelos clientes do empregador. E as gueltas são contraprestações pagas pelo fornecedor de bens do empregador. Portanto, o empregador compra bens de um terceiro e este terceiro incentiva os trabalhadores do empregador a venderem os seus produtos e pagam para eles. O fornecedor paga para o trabalhador uma contraprestação pelo incentivo ou como incentivo. São as gueltas. Bem, temos que, ao lado de remuneração, como contraprestação também, temos as chamadas verbas indenizatórias. Elas não se confundem. Remuneração é uma coisa, verba indenizatória é outra. A verba indenizatória, ela retribui, ela tem a figura de reembolso. Um exemplo de verba compensatória, indenizatória, é a ajuda de custo. A ajuda de custo é uma compensação paga pelo empregador ao trabalhador para permitir que o trabalhador execute um serviço para o empregador. Esta é a ajuda de custo. A verba de representação é outra verba indenizatória. A verba de representação é paga pelo empregador para o trabalhador, que busca clientes novos ou busca clientes já fidelizados para o empregador. A remuneração não se confunde com verba de indenização. Outros exemplos de verba de indenização é o abono de férias, aquela possibilidade conhecida como venda de 10 dias de férias, e a indenização eventualmente paga pela empresa por tempo de serviço, desde que prevista no regulamento. Ela também se trata de um direito trabalhista. As verbas indenizatórias não se confundem, por sua vez, com o 13º ou gratificação natalina. Vejam, a quebra de caixa também consiste numa terceira forma de contraprestação. A quebra de caixa consiste naquela contraprestação paga pelo empregador ao trabalhador em razão dos prejuízos que esse trabalhador tem, todas as vezes em que ele complementa o valor ao encerrar o caixa. Então, o caixa de supermercado, caixa de uma loja, caixa de banco, não é? Em razão do erro no fechamento do caixa, o empregado, o trabalhador, é obrigado a complementar aquela diferença e, como contraprestação por esse prejuízo, nós temos a famosa quebra de caixa. A quebra de caixa, quando paga somente quando há efetivo, real prejuízo para o trabalhador, não integra a remuneração. Mas, porque ela tem uma natureza compensatória nesse caso. Mas, quando a quebra de caixa é paga quando não ocorre o prejuízo, ou seja, ela é paga normalmente, independente do prejuízo real, neste caso ela tem natureza de salário. Lembrando que para a súmula 247 do TST, a quebra de caixa para os bancários tem sempre natureza salarial. Revela-se importante
nós também diferenciarmos a remuneração de outras contraprestações que o trabalhador recebe. Por exemplo, o agente político não recebe remuneração, recebe subsídio. O servidor público estatutário recebe vencimentos, que são pagos pela administração pública. O soldo nada mais é do que a contraprestação paga ao militar, e ela é paga, essa contraprestação é paga pela administração pública. Os honorários são contraprestações pagas ao profissional liberal, por quem contratou o serviço desse profissional. Também temos os chamados benefícios previdenciários e assistenciais, que se distinguem de remuneração. O salário família, por exemplo, não é? Devido aos empregados que têm filhos menores de 14 anos, é um benefício previdenciário e não salário. O salário maternidade, que é aquela contraprestação paga, assegurada, em razão da gravidez e após, não é, o nascimento do filho, porque ela é paga durante o período de licença maternidade, a licença pode ocorrer antes do nascimento, não é? Então por isso ela também pode ser paga em razão da gravidez, nos momentos finais da gravidez. Vejam, o empregador remunera o seu trabalhador, mas depois poderá descontar dos seus créditos, dos seus débitos junto ao INSS, esse valor pago como salário maternidade. O salário maternidade é um benefício do INSS, benefício previdenciário, portanto não é salário. Temos os proventos de aposentadoria, não é? Que são pagos também pelo INSS, uma administração pública indireta, uma autarquia, que também não são salários. O abono do PIS, não é? O Programa de Integração Social tem uma finalidade assistencialista e um dos requisitos para o pagamento do abono do PIS pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora do PIS, um dos requisitos constitucional é o recebimento pelo trabalhador de até 2 salários mínimos mensais no ano. Então, ele não pode receber mais do que 2 salários mínimos mensais no ano, e se isso acontecer, se ele não receber, no ano seguinte ele tem direito ao chamado abono do PIS, que é o valor de um salário mínimo pago uma única vez. Enfim, é importante então nós termos o salário como a principal forma de remuneração. A contraprestação paga pelo empregador ao trabalhador pode ser remuneração, verbas indenizatórias, quebra de caixa, 13º salário, também chamada de gratificação natalina. Podem ser 4. A remuneração é composta por salário, gorjeta e gueltas. O salário nada mais é do que a contraprestação paga ao trabalhador da iniciativa privada ou ao empregado público e se refere à disponibilidade deste trabalhador. A expressão salário advém de salis, uma palavra em latim que significa sal, porque as legiões romanas recebiam a sua contraprestação pelos serviços prestados ao Império Romano em sacos de sal. O salário é pago de modo constante. Uma das características do salário é a constância, ou seja, ele permanentemente é pago, não é? Temos aí o salário diário ou o salário mensal. A essencialidade é outra característica do salário. Vejam, ele se torna vital, conditio sine qua non para o trabalhador. Não confundam essencialidade com constância. Uma outra informação muito importante sobre o salário consiste na exigência de que as verbas que integram o salário sejam discriminadas
Isto é o que eu chamo de proibição ao salário complessivo. O salário complessivo é aquele em que as verbas que o compõem não são discriminadas. E uma última informação sobre remuneração é que o salário é pago sempre respeitando o mínimo constitucional. O salário mínimo será sempre o piso mínimo. É claro que cada categoria pode ter pisos mínimos, são os pisos de categoria, que serão sempre acima do salário mínimo. O salário mínimo consiste na menor remuneração que o trabalhador pode receber. Galera, a videoaula de hoje versava sobre remuneração do trabalhador. Valeu, #orgulho de Ceresangue.